Abra comigo lá em Isaías 53. Isaías 53, nós vamos ler o 4 e o 5. Isaías 53, 4 e 5. Que o Senhor possa dar graça sobre a minha voz, porque ontem eu aproveitei. Eu cantei como se eu fizesse parte do louvor. É Marcelo, né, o nome dele? Eu não sei, eu acho que ele olhava para mim e falava assim: não, filha, você não está fazendo parte da banda. Porque eu cantei como se eu fosse parte. Se eu fosse Beck, a voz já foi com Deus, né? Isaías 53, presta atenção nisso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levaram sobre si. E nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras e pelas suas feridas fomos sarados. Como Deus é maravilhoso, né? O título de hoje é: se libertando das correntes do passado. Se libertando daquilo que do passado muitas vezes feriram as nossas almas, aquilo que muitas vezes no passado nos impediu de viver aquilo que o Senhor tinha, nos fez retroceder, nos fez deixar de servir ao Senhor, nos fez deixar de viver em famílias aquilo que o Senhor tinha sobre as nossas vidas. Então hoje é um dia de ajuste de rota. O Senhor quer ajustar a nossa rota. Está pronto para ser ajustado? Está pronto para viver uma rota nova? Aquilo que verdadeiramente o Senhor declarou sobre a tua vida, aquilo que ao passar por tudo que Ele passou, por todas essas dores, por toda humilhação, por toda a morte, por tudo aquilo que Ele passou, foi para que hoje nós estivéssemos livres, para que hoje nós estivéssemos em paz e vivêssemos aquilo que Ele tem. Quem foi Isaías? Então Isaías, ele foi um dos maiores profetas, faz parte dos profetas maiores que fala na Bíblia. Ele teve um papel muito importante, que era ajudar a nação de Judá a voltar-se a Deus. Eles esqueceram quem eles eram, eles esqueceram quem Deus era. E Deus levanta o profeta para voltar e ensinar ao povo a voltar aos caminhos do Senhor, a voltar e fazer. Ele era o principal conselheiro do rei Ezequias. Ele era muito influente em Jerusalém. Quem nós somos? Falei um resuminho de quem foi Isaías. Quem nós somos? O que é que o Senhor declarou sobre as nossas vidas? O que é que o Senhor usou a palavra dele para revelar a teu respeito? O que é que Deus usou pessoas para se achegarem até você e orar por você e dizer quem você era? Nós não podemos esquecer quem nós somos, porque nós somos a continuação daquilo que está em Atos. Nós somos os homens e as mulheres que o Senhor chamou e escolheu para esse tempo novo, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem preparado. E vai muito além de nós, vai muito além daquilo que eu acho, vai muito além daquilo que você acha a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito dos teus filhos. Vai muito além disso, e nós precisamos estar preparados para isso. Isaías, ele profetizou que Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança que quebraria o jugo da carga. Às vezes a gente anda tão cansado, carregando tanta coisa, como diz a nossa diretora, arrastando corrente. Às vezes a gente está arrastando corrente, às vezes a gente está tão cansado, mas esse jugo ele já trocou por nós. Esse jugo ele já declarou, está todo mundo vivo, é a porta, viu gente? Quem tem o desengripantezinho, traz. Porque hoje ela assustou todo mundo várias vezes. Toda vez que abria, todo mundo. Mas é a porta. Nós vamos tirar esse barulhão aí. Amém? Amém. Oh, glórias. Então, às vezes a gente está andando, faz uns 3 ou
4 dias que eu ando com uma dor de cabeça, que eu falo: Jesus, de onde que veio isso? Eu não gosto de tomar remédio, até remédio eu estou tomando. Mas o Senhor, Ele falou que Ele já levou todo esse jugo, e eu não tenho que andar com essa dor. Eu não tenho que carregar, assim como você não tem que carregar peso, assim como você não tem que carregar dor. Sabe que às vezes a gente entra em erros, a gente escolhe, às vezes a gente faz coisas, mas quando a gente se arrepende, a gente pede perdão para Deus, Ele troca conosco esse jugo, esse peso. Então a gente precisa aprender quem é Jesus e quem nós somos. Nós precisamos aprender o que Ele tem a nosso respeito, o que Ele tem a respeito de nós, para nós podermos viver esse tempo novo, para nós podermos viver aquilo que Ele tem. Então você precisa lembrar quem você é todos os dias. Você pode ver que toda vez que eu subo para ministrar, eu pergunto quem você é, porque quando eu pergunto quem você é, eu lembro quem eu sou, porque eu preciso saber também quem eu sou. Porque se o Senhor me colocou e Ele me plantou sobre este lugar, eu preciso saber primeiro quem eu sou, para dizer para você quem você é. Porque não adiantaria nada eu perguntar quem você é se eu não soubesse quem eu sou. A Valentina falou hoje assim para mim, estava eu e o Éder, ela falou assim: mãe, toda vez que você vai lá para a rocha, você chora, e na nossa não. Aí o Éder deu aquela olhadinha para mim. Falei para ela: porque toda vez que eu vou lá, é quando eu já estou no limite dos limites, e o Senhor traz cura e lembra quem eu sou. Toda vez que eu chego naquele lugar, Ele realinha, Ele coloca, Ele me reestrutura e coloca de volta para a rota. Nós precisamos disso, todos nós. Eu ia falar eu sou homem, eu fiquei pensando, né, eu sou homem, estranho, né? Mas eu sou homem falho como você. Se não for o Senhor me lembrando todos os dias quem é Ele e quem eu sou, não adiantaria de nada se eu não fizesse vivificar sobre a minha vida isso. E você precisa vivificar quem você é sobre a tua vida. Você precisa relembrar quem você é. E se você não sabia quem você é, você precisa aprender quem você é. Ontem o Senhor, Ele nos realinhou ali. Eu falo, não tem como, né, Patrícia, voltar do mesmo jeito? Tem como? Não tem como voltar do mesmo jeito, né? Ainda que não colocou o pé na praia, mas o Senhor te colocou no céu. O Senhor te tirou do chão, colocou lá e trouxe de volta, falou: vai lá e faz aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Nós precisamos confiar naquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Então o jugo da sua carga Ele já tirou. Quando Isaías foi chamado, ele acreditou que ele não poderia, porque ele falou assim: eu não consigo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Tudo bem você dizer para o Senhor: eu não consigo, e dizer qual é a tua falha. Tudo bem dizer para Ele as nossas falhas: eu errei, Senhor. Tudo bem. O problema é você continuar dizendo isso, sendo que Ele já colocou sobre a tua vida um novo. Sendo que quando a gente pede perdão, Ele perdoa e Ele fala: vai lá e volta e não peques mais. É isso que Ele fala para nós. Quando Isaías fala: eu não posso, eu não consigo, porque eu sou um homem de palavras duras, eu não consigo. Mas aquilo que ele está falando é mudado quando ele consegue enxergar o que está no coração de Deus. Nós podemos errar, a gente tem que pedir perdão e não continuar no erro, porque a Bíblia fala que não há quem não peque. Nós vamos errar, mas peça perdão e procure saber o que está no coração de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que está no teu coração? Lembra disso na última palavra? Nós precisamos saber o que está no coração dele. E assim Isaías fez, porque Isaías falou assim: Senhor, eu não sei, eu não consigo. Aí o Senhor fala assim: mas então quem eu enviarei? A quem eu enviarei? E ali o coração dele entrou em chama com o Senhor. O coração dele se alinhou com o Senhor, e ele disse: envia-me a mim. Envia-me a mim. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos dizer para o Senhor: pode me enviar, pode me levantar para essa troca de turno.
temos que dizer para o Senhor que nós estamos prontos. Pode me enviar, vai doer, mas eu estou pronta. Não vai ser fácil, mas eu estou pronta. Vou dormir menos, mas eu estou pronta. Nós precisamos entender o que é o Senhor te chamar. Já parou para pensar nisso? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você é um escolhido dele, queridos. Nós precisamos aprender o que é ser escolhido e se alegrar com isso. Gente, quando é aquele menino, né? Ele é um menino, né? Menino, aquele cantor de ontem, né? É um menino. Quando ele começou a cantar aquele louvor, mas Deus falou tanto comigo, mas tanto comigo. Porque eu queria ir lá e falar para ele assim: você se inspirou em mim para fazer essa letra? Porque, gente, eu andei por esse mundo como eu andei, como eu procurei alegria, como eu procurei paz nesse mundo, como eu procurei satisfação nesse mundo, mas eu só achei nele. E sabe o que é engraçado? Que todo lugar ruim que eu andei, ele estava lá para dizer: aqui não é o seu lugar. E eu fui. Tudo que falavam para mim. Eu lembro que eu fui numa mulher que lia cartas, cigana, se eu não me engano, que lia cartas. E eu procurando a felicidade, porque tudo que você pensar eu fui. Todas as religiões eu procurei, todas. E quando ela estava lendo ali a carta, ela falou para mim assim: ó, você vai encontrar o seu futuro marido, você vai encontrar alguém que vai te fazer feliz. Ele está num bar. Oh, gente, num bar. E eu fiquei feliz que eu vou encontrar a pessoa que gente, saí de lá feliz. Como a gente se perde, como a gente procura onde não é e ainda acha que tá bom. Vão dando migalha e a gente vai dizendo: tá bom, vou achar no bar. E eu estava feliz, saí de lá satisfeito que eu vou encontrar a pessoa que vai andar comigo. Queridos, eu encontrei, mas não foi no bar. Porque no bar, o que eu iria encontrar lá? Mais problemas. Então a gente precisa aprender a ser satisfeito no Senhor. Porque aquele louvor, porque assim como eu, se você andou vagando por esse mundo lá fora e você não encontrou o que você tem agora, então se satisfaça com isso. Se satisfaça com isso. Se alegre com isso. Como é que é o louvor? Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, aleluias. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Só falta a gente perceber que a gente já tem tudo. Nós já temos tudo. Nós precisamos nos alegrar porque nós já temos tudo. Se alegre com o que você tem. Paulo, ele falava isso: eu passei necessidade, eu tive, eu fiz tudo, mas eu aprendi a me alegrar no Senhor, eu aprendi a me satisfazer nele. Nós precisamos aprender a satisfazer nele, porque ele sabe o que você precisa, ele sabe o que nós precisamos, queridos. Então a gente precisa aprender a se satisfazer nele, aprender a olhar para ele e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. É isso que a gente precisa dizer para Ele, porque muitas vezes o passado é o que nos impede, e impede a construção de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender, como diz lá: certamente Ele tomou sobre si. Certamente, não há dúvida. Não há dúvida
que ele tomou sobre si. Não há dúvida que ele carregou todo o peso. Não há dúvida que ele carregou toda a dor. Não há dúvida que ele carregou toda a ferida. Não há dúvida que ele carregou toda a angústia, todo o abuso, todo o abandono, toda a rejeição, toda a traição. Não há dúvida. Toda palavra contrária, não há dúvida que ele já carregou sobre ele. Ele já pagou o preço para que nós estivéssemos hoje aqui bem, para que nós estivéssemos em paz. Ele quer que nós estejamos em paz. E paz é paz em meio à guerra, é paz em meio à tribulação, mas é continuar em paz. Ontem, a hora que o pastor falou lá em Romanos 15:18, que ele falou assim, ó, não ousarei falar coisa alguma, a não ser sobre aquilo que Cristo fez sobre mim. E eu lembrei algo, quando eu estava grávida de 8 meses da Valentina, imagina, 42, indo para os 43 anos, quer dizer, os hormônios já daquele jeito, a gente já tem um monte de insegurança, um monte de coisa, mulher já quase não tem, né, gente? Insegurança nenhuma, a gente já quase não tem nada. E eu grávida da Valentina aos 8 meses, louca para que a médica falasse assim, olha, nós já vamos marcar a operação, nós já vamos ter. Toda vez que eu ia, desde o primeiro mês, era esperando que ela marcasse o dia que eu receberia a Valentina nos meus braços, desde o primeiro. E eu lembro que com 8 meses eu falei assim, hoje ela vai falar, hoje ela vai marcar. Mas querido, desculpa, viu? Japonesa era minha médica, desculpa, mas ela era tão secona, ela nunca sorria. Ela é diferente, não, do João não, diferente, viu, Márcio? Diferente de vocês, estão sempre sorrindo, contando, brincando. Do João não, mentira, do João também, porque é brincalhão também. Mas ela não brincava, ela não falava, é sempre seca. Eu entrava sem contar uma piada e saía sem contar uma piada. Quem me conhece, que coisa difícil que era para mim. Eu queria brincar, eu queria rir, e não existia isso. Com 8 meses ela falou para mim assim, vou parar de atender o seu plano de saúde, então a partir de hoje eu não atendo mais o seu plano de saúde. Falei, tá, mas você vai comigo, né? Até o final da gestação. Não, hoje é o último dia. Eu lembro que eu saí de lá, liguei para o Éder e fui andando até onde estava estacionado o carro, que era longe, chorando, dizendo para ele, agora, 8 meses, será que eu vou ter que fazer o próprio parto? Como é que vai ser isso? E a gente chorando, eu chorando, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Reclamando, e não achando que só isso era já ruim. Eu lembro que era uma quarta-feira, a minha vizinha mandou um vídeo do muro, mostrando que o muro estava saindo barro lá na casa dela. O nosso muro de arrimo era mais ou menos maior que esse aqui, uns 5 metros, 5 metros mais, né? 7 metros entre a minha casa e a vizinha, e o muro de arrimo, e a minha casa muito próxima ao muro. E aí eu mandei o vídeo para o Éder, falei, Éder, pede para alguém olhar, porque ela está achando que está perigoso. E aí o Éder falou, o pedreiro foi lá e falou assim, tá tudo bem, não vai acontecer nada não. 3 horas da manhã naquela quarta, eu ouvi o muro cair. E eu acordei o Éder, falei, Éder, eu ouvi o muro cair, vai lá olhar. Quando o Éder deu a volta, e foi, quem conhece o Éder é mais dramático do que eu, e eu ouvia ele falar, meu Deus, e gritando. Ali já me deu um medo. Peguei todos os documentos da gestação, porque imagina, 8 meses. Peguei todos os documentos, peguei a bolsa com os meus documentos, acordei as meninas, colocamos os gatos debaixo do braço e fomos para a casa da minha mãe, porque o muro caiu e puxou a minha casa. A minha casa ficou, o bico todinho dela fora. Se você pisasse, você ouvia o barulho oco. Para você ter uma ideia, trincou o corredor e o nosso box quebrou. A casa estava caindo. 8 meses de gestação. Aí chegamos lá na casa da minha mãe. Foram 3 dias de joelho no chão, eu só chorava. 3 dias pedindo para o Senhor para parar a chuva, porque a chuva não parava. 3 dias chorando. Para piorar, meu gato furou toda a cabeceira da cama da minha irmã. Era nova.
A minha irmã olhando para mim, eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? O negócio, os furos que tinha no muro lá eram os furos do meu gato na cabeceira da minha irmã. E minha irmã brava. 3 dias chorando e achando que eu não ia conseguir. Tive que morar na casa do meu irmão com 2 homens, embaixo da loja, uma loja de moto. Quem me conhece sabe que eu sou a Marta da limpeza. Se eu ver uma manchinha daqui, eu ver uma manchinha, vou esperar todo mundo sair, vou lá e passo o pano. Embaixo de uma loja, todo mundo entrava. Meus irmãos são bem limpinhos, só que não. Entrava com um piso branco, com aquele negócio. Imagina como eu estava. 8 meses de gestação. E olhando aquela situação e achando que eu não ia conseguir. 3 dias de choro. Mas sabe uma coisa? Nós passamos por situações, por problemas. Nossos olhos ficam fitos no problema. Esse fio não está legal. A gente deixa os nossos olhos fitos nesse fio. Não está legal esse fio. Esse fio está me incomodando. Esse fio está me fazendo mal. Isso está me fazendo mal. Mas nós não olhamos para o alto e olhamos aquilo que o Senhor faz. Meu irmão gastou uns 20, 30 mil jogando, mesmo com chuva, cimento embaixo da minha casa para reerguer o muro. Eu não gastei nem R$1, uns 20, 30 mil, né? Ele gastou. Ele pegou o bico da minha casa todinha, encheu de cimento. Se eu quiser derrubar hoje, eu não consigo. Tem cimento lá embaixo. Reergueu o muro. Eu fui morar lá. Eu estava com 8 meses. Para eu dirigir da minha casa, que era buraco puro, todos os dias eu chorava para ir trabalhar e chorava voltando. Eu fui morar na rua da escola. Eu ia a pé. A gente tem mania de olhar para os problemas e achar que aquilo é morte. Mas nós não olhamos naquele que anda conosco durante o problema. Nós não olhamos para aquele que nos dá a mão durante o problema. Nós não olhamos para aquele que cuida de todos os detalhes, porque Ele preparou todas as coisas. Ele me colocou durante um período de tempo, até eu ganhar a Valentina num lugar onde era plano para eu ir trabalhar. Ele me deu uma médica que pegou todos os meus documentos, colocou em ordem, colocou numa pasta e disse: toda vez que você for em qualquer lugar, você vai levar essa pasta. E ela disse assim, eu falei: eu quero tal hospital. Ela falou: eu já estou para me aposentar, eu tenho direito de escolha. E o hospital que ela escolheu era um hotel 5 estrelas. A ala onde eu tive a Valentina, ninguém tinha usado. Aprenda a olhar para o Senhor. Aprenda a entender que Ele tem o controle de todas as coisas e que tudo que nós passamos tem propósito. Tudo aquilo que nós vivenciamos tem propósito. Não é nada em vão. Tudo que você passou, o teu passado, as dores do passado, te forjaram caráter para hoje. Quem você seria se tudo tivesse sido bala, se tudo tivesse sido pirulito, se não tivesse tido problema nenhum? Quem você seria? Uma criança mimada? Com os mimados o Senhor nem chama. Não são os escolhidos, porque Ele precisa de homens e mulheres maduros para essa troca de tudo. Ele precisa de homens e mulheres que sabem quem são e confiam naquele que chamou. Então Ele nos chamou e tem propósito. O teu passado tem propósito. A tua história tem propósito. Então, ao invés de olhar para lá como um momento de dor, olha como uma catapulta que vai te enviar para aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, que vai te enviar para o alvo certo, que é a vontade dEle. A vontade dEle é muito melhor que a nossa. Muito melhor. Sabe que a Coca-Cola, ela gasta milhões com propaganda. O horário
onde é o horário nobre da televisão, 8, 9 da noite, onde está todo mundo em casa. Nesse horário só faz propaganda quem tem milhões para gastar. E a Coca-Cola, ela está lá entre eles. Você pode ver que chega a época de Natal, quem faz grandes propagandas é a Coca. Você pode ver que você vai lá, se você ligar a TV 8, 9 horas, a Coca-Cola aparece. Quanto eles investem para ser quem eles são? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quanto você gastou? Quanto você investiu para que Deus soprasse o teu nome? Quanto você gastou para que Deus dissesse quem você é para os homens? Quanto você gastou para ser reconhecido como pastor, como diácono, como levita? Quanto você gastou para Ele te soprar? Quanto você gastou, Jonas, com o teu passado, para que um dia você desse R$200 para trazer o pastor Fred? 100 ou 200? Quanto você gastou? Quanto você investiu para que o pastor Fred viesse 2 anos atrás na nossa igreja, para que se alinhasse conosco? Eu não investi nada para que meu nome fosse soprado nos ouvidos dele, para que hoje você estivesse num lugar onde tem uma editora, onde o teu passado vai ser realinhado. Pode até custar mais caro, sabia? Do que aquele outro lugar. Mas quantas igrejas tem para espalhar o teu nome? Só na nossa 11. Deus sabe o que faz. Ela deu R$200. A primeira oferta para trazer o Fred na nossa igreja foi dada por ela. E ontem ela foi apresentada para a pessoa que vai conhecer o nome dela. Quanto custa para o Senhor soprar o nosso nome? Vocês ouviram, quem estava lá, a história daqueles pastores? Quantos anos eles andaram para que tivesse hoje a igreja? Um precisou de 2 anos andando com o Fred. O outro precisou de não sei o quê, 9 meses andando com ele. Nós já tínhamos essa igreja. Quem soprou o nosso nome? Quem? Quem soprou? Quem pagou o preço? Quem sopra o nosso nome é quem paga a conta. É quem segura na nossa mão e fala assim: ó, pode vir, que eu estou contigo. Pode vir, que eu garanto. Pode vir, que não importa o tamanho da estrutura, não importa o peso, mas eu sou o sustento e o alicerce. A gente só precisa olhar de forma diferente. A gente só precisa entender como o Senhor faz. A gente só precisa acreditar que quem começou a boa obra é fiel e justo para ir até o fim. Deus escreve tudo. A gente só precisa estar sensível. Só sensível para ouvir. Só sensível. Porque é Ele que nos espalha. É Ele que vai nos usar. Porque é o nome dEle que vai ser exaltado. A gente só está dizendo: eis-nos aqui, Pai. Assim como Isaías: eis-nos aqui, envia-me a mim. É só isso que Ele fez. Ele teve a visão, Ele viu, Ele falou, Ele viu. E Ele só disse: eis-me aqui. E o sustento foi garantido pelo Senhor. O teu sustento é garantido pelo Senhor. O Senhor vai nos levar para onde Ele quiser. A gente só precisa confiar. A gente só precisa acreditar. Nós só precisamos entender que Ele foi ferido e moído para que nós hoje tivéssemos paz. E o que garante isso? Jesus garante isso. É o suficiente. Ele garante isso. Quando Ele disse está consumado, Ele garantiu tudo. Ele garantiu tudo naquele dia. Nós só precisamos confiar.
Então, ao invés de olhar e falar assim: ai, se eu pudesse voltar no meu passado, ai, se eu pudesse voltar e corrigir, ai, se eu pudesse, ai, se eu pudesse. O que você pode é mudar a partir de hoje. O que você pode é viver diferente a partir de hoje. O que você pode é confiar que vai ser diferente a partir de hoje. É entender que o Senhor te planta num lugar para dar frutos, para dar segurança para outras pessoas, para dar a proteção para outras pessoas, para dar o alimento para outras pessoas. E Ele nos espalha. Quando a gente está pensando, Senhor, o que está no teu coração, o que o Senhor quer, Ele nos espalha. Porque quando a gente está pensando só em nós mesmos vamos ter que nos espalhar, porque a obra dele está no fim. A obra dele está no fim. A palavra garante isso. Você viu o que o pastor falou ontem? Olha para Jerusalém. Quer saber o tempo? Olha o que está acontecendo em Jerusalém. A gente precisa entender isso. Está no fim. Jesus está voltando. E Ele não pode nos encontrar distraídos. Ele não pode nos encontrar como meninos preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Ele fala que isso tudo Ele garante, se o nosso coração estiver alinhado com dele. Se a vontade dele for a nossa vontade, Ele garante tudo. A pastora contando esses dias, quantas vezes orando para a gasolina não acabar, para ir e vir para a igreja. A gente olha para ele e acha que eles não passaram por isso. Tudo que nós passamos, eles passaram também. Tudo que eles estão passando, nós vamos passar. Porque você viu o que eles falaram do anel? É autoridade para. Estou derramando aquilo que é. Então quando ele faz esse alinhamento, como foi feito ontem, é para que nós pudéssemos enxergar o que Deus tem para nós, o que Deus tem para Cotia. Se em 9 meses nós estávamos aqui já com igreja, é porque Deus tem pressa para Cotia, para que Deus tenha algo em Cotia. Deus precisa de nós como braços para sustentar e libertar Cotia. Eu não sabia o que Ele ia fazer, como Ele ia fazer, a parte do anel eu não sabia nada, mas o Senhor me levou até lá antes para agradecer a Ele. Eu não sabia nada do que eles iam fazer, o que Ele iria falar, mas eu fui até lá para agradecer a minha pastora e o meu pastor, porque eles tiveram sensibilidade de ouvir o sopro de Deus a nosso respeito e confiar. Nós que tínhamos que dizer para Ele: obrigado por confiar em nós. E aí Ele disse o que para nós? Obrigado pela confiança. Eu falei: gente, que louco. É nós que tínhamos que dizer obrigado por confiar em nós. Nem sabia quem nós éramos, mas sabia porque o Senhor já tinha soprado. O Senhor soprou. Esse é o teu Deus, que vai soprar o teu nome em ouvidos de pessoas que precisam de libertação, em ouvidos de pessoas que precisam de cura. E você vai ser usado por Deus para ser essa cura. Você vai ser usado por Deus para espalhar essa verdade que liberta nesse fim dos tempos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender aquilo que Ele fala. Ontem o pastor Fred falou assim: ó, Deus sabe o que você precisa ouvir para ir até o fim. E para mim, quando Ele falou nós fomos levantados para entrarmos na troca do turno, é o que eu preciso ouvir. O pastor Denil Lara Júnior, quando ele me chamou para sentar à mesa, e no final ele disse para mim assim: Deus quer que você deixe de ser Marta para ser mais Maria. E aí ele falou assim: Deus te chamou para ser profeta dos últimos tempos. E quando o pastor Fred falou que Deus nos levantou para a gente trocar de turno, era só Deus alinhando aquilo que Ele tem. Sabe o que é trocar de turno?
aquilo que Deus profetizou sobre Cotia, aquilo que Ele declarou sobre pastores, aquilo que Ele declarou sobre igreja, e eles dormiram, eles não enxergaram. Eu profetizo que a Rocha Church Cotia vai entrar nesse turno. Eu profetizo que nós vamos entrar nestes lugares, e nós vamos falar do amor de Cristo. Nós vamos libertar Cotia de todo engano, de toda mentira, porque o Senhor nos chamou e está trocando esse turno. Nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar de pé, alinhados para isso, porque o Senhor nos chamou para fazer parte, e só vai fazer parte quem está avivado e acordado. Nosso papel aqui é avivar um ao outro. Cada vez que um de nós subir para louvar, para trazer a generosidade, para trazer uma palavra, que nós possamos entender que é para todos nós. Estamos fazendo um pouquinho para todos nós. A gente só precisa confiar, a gente só precisa acreditar, e a gente só precisa entender disso. O Senhor vai espalhar, o Senhor vai fazer. Ele veio para nos libertar e trazer uma nova vida, uma vida de paz. Ele sofreu um castigo terrível para que nós recebêssemos essa paz hoje. O seu passado não te define. O meu passado não me define. Nós precisamos entender isso. A sua identidade vem de Deus. Quando Ele disse para mim e para você que nós somos nascidos de novo. Então agarra essa identidade. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Então não importa se alguém disser o contrário, eu nasci de novo. É isso que a gente precisa acreditar. Nós nascemos de novo. Há uma história nova para as nossas vidas. Há algo novo para esse tempo, para essa troca de turno. E a gente precisa estar pronto para isso. Estamos aqui para ativar isso em nós. Que cada vez que nós nos encontrarmos seja para esse ativamento. Que cada vez nós nos encontrarmos seja para garantir que a graça dele está no nosso meio, que a vontade dele está nos nossos meios. Nós precisamos entender isso. Não fique se castigando, não fique carregando o peso do passado, não fique carregando aquilo que declararam. Carregue aquilo que Jesus carregou por você, e Ele trocou de fardo com você. Confie nele, acredite nele, que Ele vai mudar a nossa história. Quem vai fazer o louvor? Quem quer? Quem quer, olha para aqui, olha para lá, olha para aqui. Ah, o meu amigo David. Não tenha medo. Não tenha medo de deserto, porque deserto é lugar de trocar vestes. Deserto é lugar de trocar história. Deserto é lugar de mudar o nosso caráter, de mudar tudo aquilo que Deus tem, por aquilo que a gente acha. Então não tenha medo. Deserto é para tirar roupa de escravo, é para tirar a mentalidade de escravo. Se não fosse o deserto, qualquer lugar que aquele povo fosse quando saiu lá do Egito, seria um deserto. Eles precisaram mudar a mente, eles precisaram. O deserto é processo. O deserto foi onde Saul se perdeu, mas foi onde Davi foi encontrado. Nós precisamos confiar, porque já está consumado.